Meus irmãos, como é que nós temos vivido as nossas vidas? Como é que temos gasto o nosso tempo? Analise comigo o seguinte e medite por um momento na seguinte situação. Caso nós estivéssemos diante de Deus no próximo minuto, como que seria isso? Como que nós nos encontraríamos? Como que nós olharíamos para o Senhor? O que nós sentiríamos? Alguns dos nossos irmãos observaram a porta, observaram o Rio Jordão de perto, mas tiveram livramento. As nossas vidas, meus irmãos, são como a neblina. Eu sempre digo isso, eu posso não vir a terminar o sermão que eu estou proclamando e nós podemos, antes mesmo de ir para casa, sermos retirados deste mundo por desejo do Senhor. E se acontecesse isso conosco, como que nós seríamos recebidos por Deus? Será que nós temos vivido um cristianismo apenas nominal? Um cristianismo sem nenhum efeito prático? Charles Spurgeon ele escreveu que se nós tivermos de viver no erro, é melhor que nós estejamos mortos. Isso é verdade. É uma grande verdade. Vamos ver essa e outras coisas aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 32, quando a Santa Palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, seja quem for que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas, seja quem for que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Até aqui, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curve a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Que possamos ser consolados pela Tua Palavra, mas também exortados. Que aproveitemos essa oportunidade para examinarmos os nossos corações. Tem misericórdia de mim, Senhor. Que como líder devo dar o exemplo. E como pregador devo proclamar a Tua santa palavra. Ai de mim. Tem misericórdia dos meus queridos irmãos que ouvem semana após semana e que serão cobrados por tudo que ouviram. Que nenhum dos nossos afunde sob o peso do Evangelho, Senhor. Que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações, que estejamos abertos a receber a Tua palavra e que ela frutifique em nossos corações. Que nós possamos deixar de viver essa vidinha medíocre que temos vivido, esse cristianismo nominal, para vivermos de fato para a glória do Teu santo nome, para vivermos de fato novidade de vida. Auxilia-nos, Senhor, e glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio, em nossas vidas. Essa é a nossa oração a Ti, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, na última exposição nós vimos a responsabilidade que temos de confessar a Cristo diante dos homens. Porque diante do iminente juízo final que se aproxima, deixar de proclamar a mensagem que pode salvar os incrédulos é uma demonstração de falta de amor, primeiro a Deus e depois ao próximo. Quando nós deixamos de pregar o Evangelho a alguém que sabemos que está rumando ao inferno, nós demonstramos uma falta de amor gigantesca. Nós vimos um aspecto evangelístico desses versos.
O Deus que exige a nossa confissão pública, Ele extrai dessa confissão pública o seu testemunho, para que pecadores sejam alcançados, ainda que nós paguemos um preço alto por isso. E o não estarmos pagando preço algum demonstra que nós não estamos falando absolutamente nada. E isso é um problema. Agora, o texto que eu li hoje, nós vimos ele dentro de um contexto geral na última vez, e hoje eu quero focar só esses 2 versos. Nós, sempre que ouvimos, você pode vasculhar a sua mente, sempre que você ouve falar desse texto, é pregado ou é imaginado tratar-se de uma simples e terrível ameaça. Olha, vocês têm que confessar, senão eu vou negar. É dessa forma que é apresentado esse texto. Mas será que é apenas isso que o texto tem para nos apresentar? Ou será que esse, de fato, era a intenção do nosso Senhor Jesus Cristo em falar essas frases? O contexto mostra que o Senhor, Ele está convocando os seus discípulos e está convocando a uma missão e encorajando para as aflições que seguirão esses discípulos. Certamente, o nosso Senhor, nosso bom Jesus, Ele não usaria de ameaças para incentivar a obediência dos homens, como alguns nos acusam, e eu já fui acusado disso. Diante dos riscos que Jesus apresenta, risco de abandono, risco de segurança, risco de traição de amigos, de falsas acusações de autoridades civis e religiosas, das inimizades da própria família, enfim, do perigo de morte, Jesus diz: não temam. Esse é o contexto. Ele garante que nenhuma ameaça dos inimigos ou fidelidade dos seus discípulos ficará encoberta, mas que tudo será revelado naquele dia. E diz mais, diz que os nossos fios de cabelo estão contados todos e que Deus zela por toda a natureza. E se Ele zela por toda a natureza, até mesmo de pardais, quanto mais Ele não zela pelos seus filhos. E ainda diz que nós não devemos temer aqueles que podem apenas matar o corpo, mas não possuem poder para matar o nosso corpo e a nossa alma. É nesse contexto, meus irmãos, que o Senhor encoraja os seus discípulos. Ele está dizendo: quem quer que seja que me confessar, eu o confessarei. Isso não é uma ameaça. Isso é um consolo, é uma promessa. Diante da nossa timidez e do nosso comportamento medroso, o nosso Senhor diz que apesar de todos os riscos e reais males que possam e que vão nos atingir, Ele fará algo maior por aqueles que o honrarem. Dessa forma, a fidelidade da promessa divina, ela deve nos encorajar e deve dirimir todo o medo que nós possamos ainda ter dos homens. Diante das cansativas ameaças e das aflitivas situações, mesmo no nosso cotidiano, nós precisamos ouvir, aprender e crer na promessa do Senhor. Crentes que sabem que possuem um advogado diante do Todo-Poderoso Deus não devem temer, não podem temer e não temem nenhum tribunal humano. Crentes que sabem que o Pai zela por eles não temerão a desaprovação dos seus próprios familiares, porque antes importa agradar a Deus do que os nossos pais. Crentes que sabem que o Salvador está com eles todos os dias de suas vidas,
e que os receberá em honra ao final. Essas pessoas, elas não temem o deboche, elas não temem as perdas, elas não temem a desaprovação e a solidão que passarão neste mundo. Crentes que sabem que são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus, nosso Senhor, não têm tesouro algum aqui na terra que os prendam, que os acovardem, que os façam temerosos de perder o que têm. Nenhum tesouro, nem mesmo a própria vida. Essa passagem ela pode ser abordada de duas formas, meus irmãos. Negativamente, onde, claro, nós devemos meditar sobre o juízo vindouro, como nós ficaremos na prestação de contas pública cósmica perante o juiz, caso nós o tenhamos negado aqui na terra. Devemos meditar nisso. E como que o negamos? Devemos ver isso também. Depois, de uma forma positiva, nós devemos meditar que, por sabermos que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que sejamos então encorajados a não temer, não temer sofrer o que quer que nos seja feito, enquanto nós alertamos todos os demais possíveis a fugirem da ira vindoura. Nós cantamos constantemente o Salmo 90, que no verso 11 nos diz: a ira de Deus, quem conhecerá? Conhecendo o pouco que dela nós conhecemos, nós devemos persuadir os homens a temer a Deus e a fugir dessa ira. Portanto, meus irmãos, hoje, com a ajuda de Deus, eu quero demonstrar como o texto traz uma séria exortação prática e uma promessa de doce consolo. Aqueles que são fiéis terão a presença de Jesus Cristo ao seu lado naquele dia, no dia do juízo. Nós veremos, como afirmou um teólogo, que o discurso e prática devem andar juntos. Você não pode ter apenas o discurso, você tem que ter o discurso e a prática unidos e inseparavelmente unidos. Assim, temos uma promessa de segurança. Note, quem confessa é confessado e será ainda confessado. E que Deus nos ajude. Em primeiro lugar, vamos ver o seguinte: o que não significa confessar e o que não significa negar a Cristo diante dos homens. Para nós estabelecermos o que é alguma coisa, é bom nós estabelecermos primeiro o que ela não é, porque aí fica mais fácil. Confessar, meus irmãos, não é oração de entrega. Eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Não é oração de entrega. Não é algo formal ou simples confissão verbal, feita uma única vez, do tipo, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, e etc, 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 como uma má interpretação de Romanos 10 pode sugerir. Lá Paulo diz o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando eu comecei a ensinar teologia aqui, nessa comunidade, eu quase capotei no soco com um líder da igreja, porque eu ensinei justamente isso, e ele veio com esse verso, ele disse, mas está aqui na Bíblia, está aqui, tem que confessar. Irmãos, confessar com a boca é testemunhar abertamente, não que nós aceitamos Jesus, mas que fomos aceitos por Deus Pai em Cristo Jesus. Já começa daí o erro. Não é você que aceita Deus, é Deus que te aceita em Cristo. E é crer
Crer com o coração é viver como alguém que foi salvo pela graça, pela obra de Cristo. E foi salvo para quê? Para as boas obras, para a santificação, para ser imitador de Cristo Jesus. O próprio Senhor fala sobre aqueles que confessam apenas com a sua boca, mas não viveram de fato o cristianismo. Jesus diz, não sou eu dizendo, é Jesus dizendo, pelos seus frutos os conhecereis. E ele continua, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Ele continua, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Trocando em miúdos, irmãos, não adianta você dizer que confessou Jesus, que é cristão, e se continua a viver em iniquidade. Você simplesmente está brincando de ser crente e no dia mais terrível da sua vida, você vai ouvir que de fato o Senhor não te conheceu de antemão. Assim, confessar, meus irmãos, não é um momento, nem passado, nem futuro. Eu fui batizado. A gente ouve dizer o senhor falsa convicção. O senhor falsa convicção, ele argumenta, não, eu fui batizado na igreja, seja quando criança, seja quando adulto, não vamos entrar no mérito, mas eu fui batizado. Já o senhor religioso diz o seguinte, veja bem, eu sou membro da igreja, eu sou membro de tal igreja. E o senhor religioso acha que está tudo certo, que ele já confessou Jesus. Assim como o senhor falsa convicção. Mas ainda tem um pior, que é o senhor condenação não tarda. O senhor condenação não tarda, ele vai levando a sua vida do jeito que ele quer, e ele sempre diz, não, um dia eu irei pôr a minha vida em ordem. Não, eu vou para a igreja, mas primeiro eu tenho que arrumar algumas coisas na minha vida. Não, eu vou fazer isso um dia, eu quero aproveitar um pouco a minha juventude, mas um dia eu vou me consertar com o Senhor. E o senhor condenação não tarda, quando vê, a vida passou. Mas existe ainda aquele que diz, não, eu fiz a oração, eu sou salvo, eu fiz a oração. Eu estava lembrando, quando estava escrevendo essa mensagem, do evangelismo pegadinha. E que Deus me ajude a falar isso de maneira sem muita ira. Eu estive presente num desses evangelismo pegadinha, sabe? Você bota a banda, toca a musiquinha, chama lá os drogados, chama os viciados, chama os bêbados, faz aquele alvoroço da igreja, enche a igreja, iluminação, som e coisa, um show. De repente começa a tocar uma melodiazinha ali, aí alguém vai falar. E às vezes alguém prega alguma coisinha ali, um beabá, e tenta extrair uma confissão dos incrédulos que estão presentes, porque aí eles vão se converter e vão mudar de vida, e depois vai continuar o show. É lindo! Não tem como dar errado, mas dá para melhorar. Eu sempre digo que nada é tão ruim que não possa piorar, e dá para piorar. Eu estive presente uma vez e eu garanto que aquela não foi a única vez que isso aconteceu neste mundo que Deus observa diariamente com muito peso. Começou a melodia, e aí a pessoa que falou, né, não dá para dizer pregador ou ministro ou nada, ela disse o seguinte, feche os seus olhos, todo mundo feche os seus olhos comigo. E melodiazinha, bonita. Não importa quem você é, não importa o que você fez, repita comigo essa oração. Todos que estão aqui, repitam comigo.
Eu te aceito, Senhor Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador. Todo mundo que estava lá repetiu. Normalmente, você quando vai num lugar novo, você obedece os ritos daquele local, mesmo que constrangido, né? Depois que a gente se acostuma, que a gente fica mais saidinho. E aí as pessoas repetiram aquilo. Aí quando ele acabou, ele fez a seguinte revelação: abram seus olhos. Quem de vocês nunca tinha feito essa oração antes? E aí uma meia dúzia levantou a mão. E aí aquele miserável me diz o seguinte: parabéns, você acabou de se converter a Jesus Cristo. Você é um crente, você é um salvo. Só faltou aparecer alguém e dizer: pegadinha do malandro. O que está sendo feito com o cristianismo, meus irmãos? Nós precisamos notar que há um abismo intransponível entre dizer Jesus é o meu Senhor e de fato Ele ser teu Senhor. Não é a confissão que faz ou que produz a salvação, meus irmãos, mas é a salvação que conduz à verdadeira obediência, que demonstra na prática, no falar e no agir, a verdadeira confissão. Negar não é ter cometido um pecado, nem mesmo o pecado de negar. Confuso isso? Aqueles que estão marchando em nome de Cristo Jesus rumo ao lar celeste não estão isentos de tropeços, meus irmãos. Nós pecamos constantemente, por isso que a oração do Senhor, que deve ser o nosso modelo de oração diária, nos ensina a pedir perdão pelos nossos pecados diariamente. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é por isso que nós não somos consumidos. Então nós pecamos. Mas veja, mesmo que o crente fiel tropece, quem sabe até mesmo que caia, Cristo permanece fiel. E a graça de Cristo jamais se afasta dos seus. Lembremos de Pedro, do seu triste episódio. Note, Pedro ouviu essas palavras que nós estamos estudando em primeira mão e da boca, dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi advertido e foi fortalecido a não negar o Senhor. E o que ele fez pouco tempo depois? Negou. Negou uma vez? Não, negou 3 vezes. Negou com vergonha? Não, jurando e praguejando. Eu não conheço esse homem, eu já falei. Mas o seu sotaque, pro diabo com isso, eu não o conheço. Nenhum crente, meus irmãos, negou Jesus verbalmente com tanta convicção quanto Pedro. Contudo, ele não foi privado do perdão de Deus. Como sempre, o Senhor chama e busca. Ele primeiro chama pela voz do anjo. Nós encontramos lá em Marcos 16, quando o anjo está falando da ressurreição de Jesus, ele diz: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Fala para os discípulos que o Senhor... E a Pedro. Não esquece de Pedro. Fala que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Depois, Jesus pessoalmente com Pedro faz ele confessar 3 vezes, o mesmo número de vezes que ele o havia negado, restaurando-o como um apóstolo. Pedro é restaurado. Jesus diz para ele lá em João 21, então alimente as minhas ovelhas. Ao perdoá-lo,
o restaurou e, ao restaurá-lo, provou que já o havia perdoado. Meus irmãos, a própria vida do crente é a sua confissão, é a sua apologia. Note o seguinte: Jesus não confessaria um Iscariotes, que o confessou, e nem jamais negaria um Pedro, que o negou. Entende isso? É vida, a vida da pessoa, não o momento. Assim vejamos o que significa então confessar ou negar a Cristo diante dos homens. Confessar significa sobretudo viver. Quando nós lemos me confessar, traduzido literalmente isso do grego, o que Jesus está dizendo é confessar em mim. O correto seria traduzir confessar em mim, que traz a ideia de viver em um estado de unidade, de união com Cristo. Confessar em mim, estar em mim confessando. O próprio Senhor diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Confessar, então, confessar nele envolve compromisso com Cristo, tanto em atos quanto em palavras. Envolve, então, identificação daquele que confessa com aquele que é confessado. E essa a identificação envolve imitação e obediência. Se você não obedece ao Senhor, por que chama Ele de Senhor? Ele mesmo diz isso. Por que me chamais? Essa expressão denuncia um ponto, meus irmãos. É possível confessar Jesus fora do estado de união com Ele. E não é isso que nós vemos muito? Existe uma nação de desviados na nossa nação. Será que são desviados? Será que aquela pessoa que aceitou Jesus no evangelismo como aquele que eu narrei e se afastou depois, ela é um desviado? Será que alguém que frequentou uma igreja por algum tempo e depois saiu é desviado? Será que alguém que foi batizado na infância ou quando adulto e participou das coisas do Espírito, como nos diz o autor de Hebreus, mas depois se afastou, provando que não era dos nossos, como diz o apóstolo João, será que ele é um desviado? Muitos nunca tiveram comunhão nenhuma com ele, se dizendo cristãos. Esse é o ponto. A expressão reflete que essa confissão, assim claro como a negação, ela é feita, meus irmãos, no decorrer da vida e por toda a vida e a vida inteira. Não é um momento, é a vida inteira. Portanto, nós confessamos Jesus quando nós agimos com aquela fé que opera no amor, cumprindo da forma mais fiel possível os seus mandamentos. Jesus não é salvador de ninguém cujo ele não seja Senhor. Entenda isso. Você não pode separar. Você não tem meio Jesus. Ou você tem tudo ou você não tem nada. E nós também o negamos sempre que não cumprimos os seus mandamentos. Esse é o ponto. Olha aqui, Jesus diz: seja quem for que confessar. Seja quem for que confessar. Ou mais qualquer que me... Mas eu preferi essa tradução. Seja quem for que me confessar. Me escute. Você pode ter sido ladrão, você pode ter sido uma prostituta, você pode ter sido um mentiroso, você pode ter sido um assassino, você pode ter sido um perseguidor da igreja, assim como o apóstolo Paulo foi. Mas se você creu e se passou a ter um compromisso com Cristo, tanto em atos quanto em palavras, você o está confessando. E sabe o que é melhor? Você será por ele confessado naquele dia. Se confessar é viver confessando, negar também significa viver negando. Entende isso? Negar, o tempo verbal no grego não se refere a um momento apenas,
mas uma continuidade que nos ensina que se refere à vida na sua inteireza. O próprio Pedro que eu citei é um exemplo de negação terrível, mas momentânea. Que nunca, jamais, que Deus nos livre de descermos ao nível que Pedro desceu. Mas foi um momento. Negar o Senhor diante dos homens é recusar reconhecer as suas exigências, as nossas vidas. Compreende isso? Quando você, jovem, vai no caminho do mundo, você está negando diante dos homens. Quando você, empresário, negociante, ou simplesmente está comprando alguma coisa de alguém e não se comporta como o Senhor descreveu, você está negando diante dos homens. Quando você, marido, não se comporta como marido diante da sua esposa, quando você, esposa, não se comporta como uma esposa diante do seu marido, quando vocês, filhos, não se comportam como filhos diante dos seus pais, quando vocês, pais, não se comportam como pais diante dos seus filhos, quando você, empregado, não se comporta como um servo de Cristo diante dos seus companheiros de trabalho e do seu patrão, e você, sendo patrão, não se comporta diante dos seus empregados como um cristão, você está negando Cristo. E você pode estar fazendo isso constantemente. Veja o que Jesus diz: seja quem for que me negar. O que isso nos ensina? Você pode ser pastor, você pode ser bispo, você pode ser um ganhador de almas ou um caçador de demônios, você pode ter escrito 500 livros, você pode ter pós-doutorado em teologia, mas se não tiver um compromisso diário com o Senhor, tanto em atos quanto em palavras, você o está negando diariamente e será por ele, naquele dia, negado. Negar, meus irmãos, é algo costumeiro e definitivo. Negar é virar as costas para não voltar atrás. É algo que apenas Deus sabe avaliar com exatidão. Portanto, nós devemos cuidar com o nosso juízo sobre aqueles que aparentam ter apostatado da fé. Se nós estivéssemos diante da situação de Pedro e víssemos Jesus olhando para Pedro e Pedro correndo, chorando, nós poderíamos encher o peito e dizer: nunca me enganou. Se perdeu. Mas nós não podemos fazer isso. Nós não sabemos quem de fato apostatou. Nós devemos repreender essas pessoas quando nós vemos. Nós devemos nos afastar delas para mostrar que o vínculo de comunhão santa foi rompido, mas nós jamais devemos avançar naquela prerrogativa que compete somente ao juiz. Nós não sentenciamos ninguém ao inferno nem ao céu. Está cheio de juizinho aí, metido a besta, botando gente no inferno e botando gente no céu. Muito cuidado. Muito cuidado. E nós, quando vacilamos em nossa débil fé, Ele nos sustenta e Ele permanece fiel, ainda que nós não sejamos. Ou seja, se nós caímos, meus irmãos, ou quando nós cairmos, porque durante a nossa vida nós vamos tropeçar, nós devemos lembrar de onde nós caímos e nos arrependermos, pois o fiel Jesus, Ele continua nos confessando e nos sustentando, assim como fez com Pedro. Terceiro lugar, o texto, como eu disse, não trata de uma ameaça, mas de uma promessa de encorajamento e de consolo. Irmãos, prestem atenção no seguinte: o que Jesus está prometendo aqui é muito mais valioso do que aquilo que Ele requer de nós. Você consegue compreender isso? Olha o que Jesus fala: e odiados de todos sereis, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Depois, qualquer um
seja quem for que o confessar na terra, eu o confessarei no céu. Não importa o seu tamanho. O puritano Matthew Henry escreveu o seguinte: é melhor ser reprovado por todos, por todo o mundo, do que ser reprovado por Deus. Portanto, meus irmãos, vivamos de tal modo que naquele dia nós ouçamos do Senhor o seguinte: sim, esse pobre verme na terra era isso, na terra ele era aquilo, contudo, eu o confesso hoje, eu o confesso aqui como meu, eu o representei na cruz do Calvário, eu o comprei com meu sangue, vinde, bendito do meu Pai. Ainda que todo mundo nos odeie. Calvino, ele afirma com extrema precisão que se nós compararmos o testemunho de Cristo e o nosso, o quão vil é recusar ser testemunha dele quando ele oferece o seu santo testemunho como recompensa. Você dizer que é cristão, você viver diante dos homens como um cristão, isso não é nada. Não está sendo exigido grande coisa. Se nós compararmos com a promessa de Cristo nos confessar, de Cristo ser a nossa testemunha, de Cristo ser o nosso representante, como que nós vamos comparar isso? Ou como que nós vamos desprezar isso e negar viver de maneira íntegra? Nós podemos honrá-lo perante os homens e podemos com isso pagarmos com a nossa vida, mas meus irmãos, isso ainda é pouco, porque o que Deus exige de nós é muito menor do que aquilo que é prometido. Cristo nos honrar perante o Pai, isso é muito. Sabe por que essas coisas não nos atingem, irmãos? Tem um livro que tem um título que é assim, ó, Seu Deus é pequeno demais. O nosso Cristo é pequeno demais. Não que Cristo seja pequeno, mas a nossa concepção é pequena. Nós somos tão vermes que não compreendemos o que é os santos lábios do Senhor nos confessando. Nós, com a nossa vidinha toda torta, buscando na graça do Espírito Santo ser santo, ou seja, ser íntegro. Às vezes somos zombados pelos ateus que dizem: eu não preciso de Deus para ser íntegro. E nós vemos os crentes não sendo íntegros mesmo. Cristo nos honrar perante o Pai, isso é muito. Charles Spurgeon escreveu o seguinte: que alegria é o confessar agora, e que recompensa ser confessado por Ele no futuro. Irmãos, estando nele, nós seremos vistos como possuindo a sua justiça e a sua santidade. Você consegue se imaginar diante do trono de Deus? 3 vezes santo. Olha para Isaías quando ouviu. Olha para Moisés, que só pôde ver por trás. Só pôde ver depois de quase 2000 anos. Quando no estado superior. Eu, diante de Deus, nós nos arrumamos para estarmos diante das nossas esposas e dos nossos maridos. Nós nos arrumamos para encontrar uma autoridade. Nós tomamos banho, passamos um perfume quando nós temos um encontro, um jantar, uma festa.
As pessoas ficam em casa em Natal e Ano Novo e se vestem como se fossem desfilar numa passarela. Agora, diante do trono daquele que é 3 vezes santo, que sonda a nossa vida até no mais profundo, o que nós vamos apresentar, irmãos? Qual é a santidade que você vai apresentar? Qual é a boa obra que você vai apresentar? Como é que você vai olhar para aquele que é santo? Como é que você vai se posicionar sendo um verme imundo como nós somos, diante daquele que é total luz? Estando nele, a santidade dele será a nossa, a justiça dele será a nossa. John Bunyan compreendeu essas coisas e ele escreveu na sua biografia algumas reflexões, como se ele tivesse ouvido Deus. E eu quero que você ouça isso como se fosse a voz de Deus para você. Pecador, você pensa que por causa dos seus pecados e enfermidades eu não posso salvar a sua alma, mas eis que o meu filho está à minha destra e eu olho para ele, não para você, e eu lidarei com você, ele lidará conosco, conforme o gozo que ele tem em Cristo Jesus, seu Filho. Como que nós vamos recusar, confessar, obedecer? Observe o contraste entre a bênção e a ameaça. Ao que confessa, a promessa é mais valiosa do que aquilo que é exigido. A recompensa daqueles que o confessarem aqui é uma retribuição muito maior. Assim, meus irmãos, nós encontramos consolo. Porque quando nós obedecemos aos mandamentos, quando nós o confessamos publicamente, ainda que não vejamos a recompensa aqui, lembremos que nos está guardado para aquele dia é algo muito superior. Contudo, aquele que negar receberá o mais terrível e o maior testemunho. Imagina os lábios santos de Cristo Jesus testemunhando contra. A gente lê, maldito, afastai-vos. E a gente lê isso como se Jesus estivesse falando aqui com um traficante. A gente lê afastai-vos, malditos, como se Jesus estivesse falando com um pedófilo, com um estuprador, com um assassino. Nós devemos ler afastai-vos, malditos, como se aquilo fosse a possibilidade e seria a nossa situação. E se não fora pela graça de Deus, em Cristo Jesus, essa seria a nossa situação. Os puros e amorosos lábios daquele que está irado, dizendo afastai-vos, mas pela graça e misericórdia nos é ofertado a possibilidade de nós ouvirmos: vinde, benditos. Como é que é? Benditos. Como é que é, Senhor? Houve algum engano? Porque até se fosse mais ou menos, se fosse ó vermezinho de Jacó, eu entendi, mas os teus lábios estão me chamando de bendito. Mas devemos notar que a negação final é uma condenação muito maior do que a negação que as pessoas fazem aqui.
Portanto, você que me ouve, você encontra aqui também uma exortação. Caso nós estejamos desobedecendo, caso deixemos de confessar o nosso Senhor, ainda que nós não estejamos vendo o castigo hoje, nós não devemos e não podemos descansar, porque uma retribuição muito maior e um castigo eterno estarão nos aguardando caso nós não mudemos a nossa postura. Você entende isso? Observem o perigo daqueles que negam abertamente o Senhor hoje. Você já deve ter ouvido isso. Eu não preciso de Jesus, as pessoas dizem. E dizem de peito estufado, eu não preciso. Mas naquele dia, meus irmãos, no momento em que elas mais precisarão, no momento final, onde tudo que elas precisariam seria o advogado não está mais como advogado, ele está como juiz. E aquele que foi peremptoriamente negado, negará. O doce cordeiro rugirá como um leão irado. Portanto, a confissão pública é um critério necessário para ser discípulo. Afinal, meus irmãos, uma fé que nem ao menos é confessada, certamente não será vivida. Vivamos como o salmista que diz no Salmo 66, vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito na minha vida. Nós precisamos falar. Observe que a promessa de capacitação para nós falarmos já foi dada. Nós já lemos lá no verso 20, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vocês. Assim, meus irmãos, todo crente deve sim confessar verbal e ativamente. E confessar verbal é no dia a dia. Não é uma oração. Calvino diz o seguinte: não há nenhum filho de Deus de que não se exija que seja testemunha de Deus. Então, naquela história de eu só vivo, mas eu não preciso falar, cai por terra, meu irmão. Não adianta você só falar e não viver. Agora, você trocar de lado e só viver e não falar, também não adianta. Confessar está limitado às habilidades e aos talentos dados por Deus para nos capacitar. E Ele sabe disso. Só que Ele sabe cada talento que Ele deu. E se nós enterrarmos esse talento, Ele também sabe. E quando nós prestarmos contas, aí nós vamos ter um problema. Parafraseando Calvino, um teólogo diz o seguinte: essa capacidade varia de cristão para cristão, meus irmãos. Varia em coragem, varia em sabedoria, varia em influência, varia em sensibilidade e em frequência. Entenda isso. Deus preparou para cada um a capacidade, a habilidade e as situações. Tem pessoas que vão testemunhar publicamente várias vezes. Talvez você tenha que fazer uma vez. Tem pessoas que vão confessar até serem queimados numa estaca. Talvez você só tenha que fazer uma coisa que seja contrário a tudo que os outros estão fazendo. Mas para cada um desses foi dado a habilidade de Deus. Charles Spurgeon, ele conta, quando ele estava estudando, que a cozinheira, ele ia no refeitório para falar com a cozinheira. Charles Spurgeon, ele não tinha se convertido ainda. Ele tinha afeições ao cristianismo. Ele tinha apenas lido a biblioteca inteira do seu avô, que era um calvinista. Muitos exemplares. Ele já tinha lido várias vezes o Peregrino, mas ele não tinha se convertido ainda. Mas ele conhecia as doutrinas cristãs como nenhum de nós conhece. E ele ia até o refeitório para conversar não com um teólogo, mas para conversar com a cozinheira. E a cozinheira conversava com ele sobre as doutrinas da graça.
e explicava para ele, e falava com ele. Uma cozinheira. Ela não era uma estudante daquela escola. Cada um recebeu habilidade para, dentro da sua função, confessar Cristo e ensinar de Cristo. Seja no trabalho que você estiver, você tem a oportunidade e você recebe a capacidade de Deus. Por isso, você não deve se comparar com o cara que largou tudo e foi para a Índia, ficou 80 anos pregando o Evangelho e foi, por fim, brutalmente morto. Deus não vai exigir que você faça o que aquele homem fez. Deus vai exigir de você que você faça aquilo que Ele te deu para fazer, o talento que Ele te deu, o lugar que Ele te colocou e as situações que Ele está promovendo. É ali. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso nos consola, isso nos conforta. E mais maravilhoso ainda, que se nós o confessarmos, Ele vai nos confessar. Portanto, meus irmãos, não importa qual é o nosso trabalho, em todo lugar a luz do Evangelho deve brilhar. O bispo Ryle escreveu o seguinte: todo crente pode fazer alguma coisa se tentar fazê-lo. Sempre há algo que cada um pode fazer, que cada um de nós tenha a visão e a vontade de fazer a obra do Senhor. Deus nos dá o talento, nos capacita. Nós não devemos, portanto, imaginar que o texto seja direcionado apenas para um missionário. Esse viver íntegro, que é parte indispensável da confissão diante dos homens, está disponível para nós constantemente. Meus queridos irmãos, o cristianismo diário, o regular, o ordinário é tão difícil quanto é desejável. É no dia a dia. Spurgeon escreve que perseverar em obediência meticulosa no decorrer da vida pode requerer mais coragem do que o próprio mártir revela quando de uma vez por todas se entrega para ser queimado. Você já parou para pensar sobre isso? Com muito cuidado que eu vou falar, não levem... Mas é fácil ser queimado por Cristo. Você vai ser queimado, vai doer e vai acabar. O difícil é você viver no lado de um ímpio e ser cristão. O difícil é você se submeter a pais que não são cristãos. O difícil é você ter uma família que não é cristã. Esse é o difícil. Ninguém é mais viril, forte e íntegro do que o crente fiel. Ninguém. A palavra da moda, né? Resiliente. Ninguém é mais resiliente do que um crente fiel. Ainda que seja reputado como alguém fraco pelos outros, como alguém simples, como um puritano, quem não tem do que se envergonhar diante daquele que vai lhe julgar, esse é o que se mantém mais firme, mais humilde, mais dependente e em constante confissão. E nós, como que nós estaremos naquele dia? Irmãos, nós podemos passar a vida afirmando que nós somos de Cristo e viver essa mesma vida negando tal afirmação. E aí nós encontramos palavras duras nas Escrituras, tais como: por causa de vocês, o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios. Confessamos com a boca em quem cremos, e com ela e com o nosso corpo integralmente nós devemos confirmar tal confissão, ainda que nós tenhamos de nos opor aos nossos chefes,
Ainda que tenhamos de nos opor aos nossos pais, aos nossos amigos, ou aquela pessoa que poderia facilitar a nossa vida no dia a dia. Irmãos, nós podemos perder tudo, mas nós devemos ficar firmes. E os mesmos lábios que falam de Cristo devem dizer sim quando é sim, e devem dizer não quando é não, em obediência a Cristo. Os dias de martírio, onde crentes perdiam a vida por sua fé, eles estão distantes no passado e eles estão ao mesmo tempo próximos no futuro. Mas nós não vivemos no futuro nem no passado, nós vivemos hoje. E então nós devemos viver hoje, honrando a Cristo com a nossa fidelidade. Dificilmente nós negaremos a Cristo com uma corda nos nossos pescoços. Dificilmente. Todavia nós negamos a Cristo constantemente de pantufas em nossas casas. Dificilmente nós negaríamos a Cristo ajoelhados com um fuzil apontado para a nossa cabeça. Contudo, nós o negamos sentados confortavelmente na frente dos nossos computadores, na frente dos nossos celulares e na frente dos nossos televisores. Nós olhamos admirados para os testemunhos grandiosos, mas nós não temos sido fiéis no pouco. No pouco. Nós temos negado Cristo nos corredores das nossas empresas e das nossas escolas, e até mesmo nos corredores das nossas igrejas. Nós temos negado Cristo em nossos quartos. Temos negado Cristo nos nossos carros. Temos negado Cristo em nossas conversas, em nossos relacionamentos. E o pior, meus irmãos, é que nós não temos negado uma vez apenas, mas temos negado constantemente. Arrependamo-nos enquanto há tempo. Por fim, brevemente, para sairmos edificados, vejamos 3 exemplos de como Cristo confessa aqueles que o confessam. Aquele que confessar a pessoa de Jesus, ele reivindica como sua. E ele faz isso em diversos tempos, né? Para o nosso aprendizado. Em primeiro lugar, ele já confessou durante o seu ministério terreno. Nós vemos lá em Lucas 22, quando o Senhor diz para Pedro e para os apóstolos: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Da mesma forma, em João, quando Jesus está fazendo a oração sacerdotal, ele diz ao Pai: durante o meu tempo aqui com os discípulos, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu. Ou seja, no seu ministério terreno, Jesus nos guardou e nos confessou. Mas ele também confessa hoje. Jesus reivindica aquele que o confessa como seu hoje. Nós vemos isso lá em João, 1 João, capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Hoje, nós temos advogado nos confessando diante do Pai todas as vezes que nós nos humilhamos diante dele. E para deixar mais claro a confissão e identificação com Jesus, João continua escrevendo: e nisto sabemos que o conhecemos, se nós o guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto nós conhecemos que estamos nele. De novo, João 17,
nós encontramos uma prova que Jesus está nos confessando hoje. Ele ora o seguinte: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos. Mais à frente, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Um pouquinho mais à frente, e não rogo somente por estes. Não era somente por aqueles discípulos, mas também por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. A intercessão do Senhor ainda está ecoando no cosmos a nosso favor. Ao nosso favor. O próprio Senhor está sempre conosco, enquanto nós o confessamos e obedecemos. Olha o que ele diz no final de Mateus: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim, nós, por fim, vemos em Hebreus, ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus. Fazendo o quê? Vivendo sempre para interceder por eles. Hoje, irmãos, hoje, aquele que confessamos hoje, Cristo Jesus, intercede por nós hoje e testemunhará por nós no último dia. Em terceiro lugar, ele confessará. Ele vai confessar e reivindicar os seus como seus no dia do juízo final. Mateus 25, Jesus diz o seguinte: então virá o rei aos que estiverem à sua direita e dirá: vinde, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos foi preparado, que está preparado desde a fundação do mundo. Concluindo, meus irmãos, nós devemos lutar contra o pavor da morte para que ela não nos impeça de uma confissão de fé aberta, que Deus exige estritamente, e isso, diz Calvino, o mundo não pode suportar. Então nós vamos fazer inimigos no mundo. Nós devemos estar sempre prontos para o martírio, sempre prontos para sofrer em nome de Cristo. O crente, ele fará inimigos no mundo, mas ele terá alvo de não fazer nenhum, escreveu Spurgeon. O nosso alvo é não fazer nenhum inimigo, mas nós faremos, porque nós vamos confessar algo que o mundo não suporta. Por isso eu repito, discurso e prática devem andar juntos. Não devemos esquecer que por melhor que nós formos, e devemos ser, os registros que serão abertos no último dia, esses registros irão nos condenar. O registro da nossa vida, meus irmãos, vai nos condenar. Mas é a confissão de Cristo, que nós lhe pertencemos, que nós estamos nele, que ele morreu por nós, é que vai nos salvar, tanto hoje quanto naquele glorioso dia. Aqueles que são fiéis hoje terão a presença de Jesus ao seu lado, diante do tribunal de Deus. A graça que nos salvou é que nos fortalece nas provações, e essa graça, ela redimirá a nossa vida das nossas falhas e dos nossos fracassos. O medo e a covardia são vencidos pela certeza de que Cristo está conosco e que ainda que nós falhemos, Ele é fiel e não pode negar a sua fidelidade. Essa graça, esse amor e essa capacitação do Espírito Santo é que nos constrangem à obediência. Portanto, meus irmãos, confessemos abertamente, em tempo e fora do tempo, em cada uma das nossas atitudes, em cada uma das nossas palavras, todos os dias da nossa vida, que Cristo
Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Salvador, que antes importa obedecer a Ele do que obedecer aos homens, e que, assim como Ele nos perdoou imerecidamente todos os nossos pecados, Ele pode perdoar também aqueles que estão nos ouvindo. Ainda que a nossa confissão pública faça-nos perder toda a comodidade que o mundo pode oferecer, ainda que cause-nos perda de todos os nossos amigos, nada disso é tão grande se comparado à confissão do Filho de Deus em nosso favor e com a sua companhia, hoje, todos os dias, até que Ele volte plenamente. Deveríamos glorificar a Deus quando somos considerados dignos de sofrer alguma perda pelo amor de Cristo. Que nós possamos orar como os discípulos quando foram ameaçados em Atos 4. Agora, Senhor, eles disseram, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Ou que nós possamos confessar e orar junto com os apóstolos após terem sido açoitados no capítulo 5 de Atos. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Cristo é o Senhor. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, irmãos. Por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, muda as afeições dos nossos corações, Senhor, para que nós possamos Te amar sobre tudo, Te amar sobre todas as coisas. Tira os nossos corações do nosso conforto, tira dos nossos corações as desculpas de timidez, de covardia. Tira dos nossos corações as convicções falsas de que por irmos a alguma igreja, que por de vez em quando orarmos a Ti, nós estamos Te confessando. Coloque em nossos corações a fome, a sede, o desejo de estarmos plenamente, constantemente contigo, de tal maneira que a Tua luz irradie através dos nossos rostos, e que nós possamos incomodar, não porque somos chatos, não porque enchemos o saco do mundo com a nossa pregação vã, mas que nós possamos incomodar porque a Tua luz esteja brilhando em nossas faces, assim como brilhou em Moisés. Que as nossas boas obras possam ser feitas diante dos homens, que o nosso cristianismo possa ser vivido integralmente, Senhor, para que os homens de bem deem glórias a Ti por isso. E para os que não Te pertencem, para que ranjam os dentes. E se aprover a Ti que nos persigam, que nos maltratem, que nos humilhem. Que nós, Senhor, não negociemos as coisas sagradas. Que tenhamos nos nossos corações que importa antes obedecer a Ti do que a homens, importa obedecer a Ti do que a patrões, importa obedecer a Ti do que a pais, do que a cônjuges, do que a noivos. Senhor, nos dá uma convicção em nossos corações frágeis, onde possamos comparar a nossa confissão débil, frágil diante dos homens, as nossas boas obras que só são efetuadas por causa do Teu querer e realizar na nossa vida, e que são manchadas pelos nossos pecados, e que possamos comparar isso que Tu nos exige com aquela glória de ouvir naquele dia os Teus santos lábios nos chamando de bem-aventurados e nos convidando à comunhão perpétua.
Nos dá um senso de equilíbrio, Senhor. Que saibamos olhar as coisas e analisar. E que diante de tão grande salvação, de tão grande amor, de tão grande graça, possamos nos esforçar com tudo que nós temos para fazermos o Teu santo nome conhecido aqui na terra. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.